Escara fue levado para outro mundo como un patético vilao de tercera categoria. Mas sabendo que esse mundo tinha sus dias contados, resolve dar um jeito nisso, salvando a cinco crianças endemoniadas que me tarde. Destruiriam o mundo. So que ele não esperava que ele ficariam tão obcecado por ele, que tudo que ficas no se. Caminho seria despedaçado. E posso falar, essa obra é boa de me. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal e ativa o sininho. E claro, vai pro vídeo que me ajuda muito. E sem me enrolação, vamos de obra. Tudo começa no contando que no tempo de 10 anos a Federação do Reino do Leste vai ser completamente aniquiladanas. E para prevenir que isso aconteça, Escara tem que salvá-los de se tornar o seu patrono. Mas como esse objetivo em mente, ele não esperava que se escalasse nesse nível, onde tudo que ele planejou. Idealizo foi virado completamente do avesso. E pra gente entender o que tá acontecendo, o nosso proto era CLT. Escravo, trabalhando 78 horas por semana, até que simplesmente do nada ele possui nobre no mundo de fantasia. Isso até que pode ser uma coisa boa e ele mesmo sabe que sim, ela é boa, mas ainda sem sua vida e a pessoa que ele possui so bem estranas, onde ele nem mesmo consegue o que tá escrito no livro, mas o mordomo la dole. Sabe que Escara tá completamente maluco porque já, do livro tá do avesso. E nesse mundo basicamente ele é analfabeto, sem nenhum poder especial, mas pelo menos ele tem uma vida muito luxuosa, como o banquete inteiro supro. Ce café da manhã. E claramente ele tá muito feliz com isso, pois a comida é muito gostosa, e até o sebano saudado. Por lindas empregadas. E ele pensa que ser jovem mestre da família de conde, onde ele pode ser inutile mimado. E lá mesmo tempo, é de fato uma vida maravilhosa. E lá mesmo sabe onde foi parar. E lado é pregada. Lavando a sua costa. Fala que o jovem mestre iram voltar amanhã, então ele deve dormir cedo hoje. So que o nosso protem duvida. Pergunta de quem ela tá falando e pregando pouco duvida como isso. Fala que o jovem mestre, o Leo e o Tony Palatio. E la pergunta por ele tá falando assim, como se ele não conhecesse a sua família. So que nesse instant a realidade de ele completamente quebrada. E ele pergunta, como assim Palatio? E por que ce nome? Parece familiar para ele? Mas logo depois ele perceba merda que se mete e ele fica completamente chocado comme. Isso, pois pelo, que ele pode ver ele tá em Pistilideia e ça, Pistilideia e RPG de turno que ele jogava. Antigamente. O bagulo e que não importa a rota que você escolha, quando os 5 grandes pecados aparecerem. Furia, Ganancia, Preguiça, Orgulho e Obsessan. O reino, a nobreza e a cidade, basicamente tudo vai começar a perecer. E entre elles, obviamente, a Casa Palatio, onde se filho me velo, Leo Palatio, e o rei das prostitutas e o segundo filho, Tonio Palatio, e o rei das drogas. E o eles são basicamente uma família de arruaceros que faz parte de e ma missão secundária antes do episódio principal começar. E depois que ele toma o sabe, ele vê la para fora e fica. Objemo no jogo, o jogo da amistad, a mesma vista que ele viu no jogo, onde a missão secundária começa. O objetivo de investigar o reino de Asteria, principalmente a Casa Palatio, que está envolvida em prostituição ou tráfico de. E ele, reconhecendo aquela cena, sabe que tá muito, egora. E os Palatios são os primeiros a serem. O terceiro filho da Casa para 5 grandes pecados. E ele é basicamente vilão extra. O terceiro filho da Casa Palatio o Alan. Palatio, jovem mestre completamente inútil que não serve de nada para a história. E ele de volta na sua cama so. Peda Deus que por favor ele volte para casa, pois ele quer ser CLT escravo de novo, trabalhando incrível 78 horas por semana. Mas ele correndo de desespero, se pega tudo que adianta de viver uma vida de luxo se ele vai morrer. Em 10 anos. E isso com certeza é pior do que ce mês de salario atrasado. E il completamente desolado, não sabe como foi. Possuir personagem tão inútil assim, sem não pode. Mas logo ele percebe algo estranho. Como assim pode? E como? Ele jogou esse jogo, ele sabe o que acontece dali a 10 anos pra frente. Então, basicamente ele é profeta. É. Então ele se pergunta de por ele não remove, o que fez esse mundo perecer. Então, foi nesse dia que ele decidiu. Elle mudar os 5 grandes pecados para poder ter uma vida tranquila. Mas ele ainda não sabe que nesse tempo ele ainda
son criant ça. Et elle, o Alan palatio, ten zéro poder. Mas no fim elvate que faze isso para sobreviver. Entend ce. Passaram duas Inés o ce cavalero. Fallu que le resgataram orfa daquel misterioso. Orfanato que era basicamente au centro de testes humanos de l'Est. Et il déchoue au cuidado de orfanato para aquela garota. Chamado Yusia. E escariña de Oloso e o Evan, o cavalero do Alan. E o nosso prato fala para el que ele é muito bom. Notar esse o muito habilidoso. E o cavalero fala que certo e pergunta se por acaso isso e o melogio, pois ele não. Pode saber com base na sua expressão facial. E o nosso garoto fala que sim, e claro. E comme sorrisinho, extremamente. Forçado fala que espera que ele possam trabalhar bem junto. E o Evan fala que não vai se acostumar como isso tão cedo, pois pelo que ele se lembra, ele costumava-se bem obvio quanto a suas emoções. Só que ela sabe que a sua possessão fait comme que esse corpo endurcesse a sua cara. Mas mesmo assim o Evan, vem feliz como se elogio. Fala, que de qualquer forma ele agradece. E esse personagem Evan era bem raro no jogo, porque sempre foi honesto e leal, mesmo em meio a todas as contradições. E foi por isso que ele o contratou. E logo o Evan fala que então o nome dera Liuten. E o nosso garoto fala que sim. E o cavalero fala que pode ver o porquê. Pois mesmo como solos que trabalham. E muito tempo como mercenario, aquela garota não é uma criança normal e ela era forte e suficiente para ele não. Entendeu o motivo de la ter sido presa. Mas ele anda pouco em dúvida pergunta porque ele não trouxe ela ali. Não tem nenhum benefício manter lá. O Alan fala que ele tá certo e claro que ele pode parecer pouco negligente. Ao invés de usar ela, mas ele sabe que deixar ela lá faz parte do seu plano, pois aiute bludia, humano humanaque. Assim um contrato como entidade de outro mundo, para obter poder vai se tornar a furia dos 5 pecados, matando centenas de milhares de pessoas. Mas agora ela não vai se tornar a furia e crescer em paz como uma criança. E finalmente ele cuidou de uma das bombas e ele sabe que apenas precisa fazer uma desculpinha. E alguém fala. Para o Evan ele deve saber que anda não é a hora. Encarando ele bem sério. Enquanto o Evan se pergunta que cara é. E ça e ben duvida pergunta como se nene a hora. Mas depois ele começa a pensar nisso. Enquanto o nosso garoto fala que. E si mais ele deve garantir que ninguém fale sobre isso e ele pode investir fundo nele também. E logo ele entrega uma carta e manda le dar isso para Utah. E o Evan pergunta se isso é importante. E o nosso protoso fala para ele que so. Ela pode ver isso. Ele achou que deveria tranquilizá-la de alguma forma possível, já que ela passou por muita coisa. Eva pergunta se realmente é uma carta de conforto e logo ele promete entregar ela. Então simplesmente ele vai embora. Damasceno, começando a entregar a carta para Yusia. Enquanto o nosso garoto lá no seu escritório fala que mesmo que não. E sabe que isso pode tranquilizá-la. Pelo menos é melhor do que nada e ele tentou. Pois o real propósito dessa care para. Usar frase que ele ouviu dezenas de vezes no jogo, onde o arcebispo pede para o pecado da furia se acalmar e falar. A seguinte frase. A agonia das trevas, impassividade da luz, pertence a que dá. E durante a história do pecado da furia, a garota no ligu para, nenhuma explodiu a cabeça do arcebispo, falando com muito ódio que já era muito tarde. No jogo as tentativa de acalmar a furia e miseravelmente uma fala. E assim a luta começa mas dessa vez pode não ser. Tão tarde assim. E agora que ele cuidou de ele pode ir para o próximo. E ele comenta que é ridículo se tornar amigo. De monstro por causa de uma frase, mas talvez funcione, já que eles adoram algo de outro mundo. E é difícil de descobrir a forma que es cara pensam, pois pelo que eles sabem. Basicamente, eles são lunático. Psicopata. Então assim, o entregu a carta para Yusia e ele começou a ler aquilo sem expressao. E o proprio cavalero se pergunta que tipo de mana é essa, e ele é completamente inacreditável e uma criança muito estranha, como se não tivesse emoção. E logo ela bem seria pergunta para ele se ele diz que o cener. Alan mandou essa. Ele é lá o Eva fica meio surpreso com a sua reação. Pois agora definitivamente ela parece demônio. Perguntando para, ele porque ela não quer do seu lado. Ele fica bem nervoso com isso, sem saber o que falar. Percebendo que manifestar a mana dessa forma é possível apenas estando no reino da maestria. E ele bem assustado. Começa a lembrar das palavras do Alan falando que ainda não era hora. E logo ele percebe que pode falar isso.
Antewele. Il ben nervoso fala para eose, Seigneur dis et il que anda no era ora. Il logo agarota se acaba, et fala que. Entende. En quanto elle allait basicamente a palavra que es bispo falu para ella. Et ella fica ben feli comme isso, falando. Que euma promessa que apena ella et au semestre saberia. Et ella fala que entende en quanto even ficame. Et nervoso anda. Et agora de fato parecendo uma psicopata apechonada. Et la fala que entende quel qui se disait et en quanto. Isso, de volta no so garoto no se carto, cas dormindo. El fala que gostaria de aumentar a sua vida e pleta. De luxo ate a luata brilando para eloge. Entend el fala que ve trabalhar duro amana para melhorar me. Da sua vidinha e salvar mes hommes demonio. O agora no outro dia, o nosso garoto na biblioteca tem varios livros. Quando na sua cabeça. En quanto el fala que anda no achu o que el queria. Et procurar pista sobre au terceiro chef. Veille ben difficile. Mas logo o Evan aparece avisando para, el que el salvar a segunda criança que el mencionou. Et, Laura pergunta se el realmente conseguiu salvá-lo, mas el quer que el garanta que el tratou el bem. Et o fala que, sim, el feiço logo de pois de le salvar el do mercador de escravo, so que nesse momento, para surpresa de todo, alguém entra de uma quebrando tudo. E a primeira coisa que ele fazia ao entrar e falar que entende seu irmãozinho. Alan estava ali. Escara e o segundo filho do conde e o Tonio Palatio. E ele começa a zoar como o nosso brother, perguntando porque o analfabeto está segurando um livro do nada, e ele escutou que ele estava estudando recentemente, mas ele fica puto pois o Alan não respondeu ele manda. Que ele responda agora ao seu irmão me velo. En quanto a nossa garota pensa que Escara é peno saco. Como certeza. E como igual o dava isso, e ele realmente gostaria de revidar, mas ele anda é muito fraco. Então, basicamente, se fingindo de inocente, ele se curva perante o irmão, falando que parece que ele deseja usar a biblioteca. Então ele está sendo e ele pisando na cabeça do prota, pergunta se ele reconhece o seu lugar. So que nesse momento algo é atirado nele e logo ele percebe que é uma faca e fica surpreso porque m'attirou. Encontrou-la na sua costa, outro cara fala que eles são muito barulhentos e o cabelo de fala. Que não quer que sangue seja a primeira coisa que ele vê de manhã. Então ele manda ele meterem o PS cara eso. Primeiro filho do conde, o Leo Palatio. Mas logo os dois irmãos que se odem se encaram. Contou falando que mandou ele parar como isso, pode entrar na biblioteca, mas o ele fala que ele fait da droga e manda ele ser en quanto pode, on canto o nosso. Garoto lá no canto vai ser no fininho. Não querendo se meter comme ele. Pois il sabe que o rondado de Palatio sumiu rapidamente do jogo, principalmente pela missão secundária, mas a sua força é maior do que ele. E basicamente, os irmãos merdinas. Que ele tem estão lutando, pela posição de chef da família. E de lado tema. Grande figura do submundo, o rei da prostituição, e do outro gerente do cartel de larga escala o rei da droga. E ele sabe que não pode mexer como ele pelo bem da sua vidinha. Então ele o Evan vou ser no fininho enquanto ele pensa que o que ele quer de verdade é viver de forma feliz. Sendo filho fraco e inútil. E logo ele volta como Evan para o seu carto. E o Evan fala que o segundo filho não parece normal também. E o nosso protosso encara ele. Perguntando o que ele quer dizer como isso. Mas o Evan, duvida vai se perguntando como é que ele descobriu, sobre o mercador de escravos os experimentos biológicos acontecendo em outra região. E parece que ele realmente andou se preparando muito para isso. Enquanto Nossa Senhora está estirado no sofá completamente exausto e savo. Fala que ele é muito peculiar e se ele enviou a criança para o orfanato. E se é nosso garoto fala que sim, foi isso. Enquanto Alan lembra que ele dit que a criança não era normal, e na verdade ele estava certo sobre isso, e pois ele é basicamente de escala catastrófica e como o Reino Unido composto por várias nações. A nação, o central é o Reino de Calian o que ele salvaram do mercador de escravo. O segundo boss do jogo o do Macallan. Depois de ser vendido e abusado por todo lugar que passava. Ele tornou dos 5 grandes pecados o pecado da preguiça. Então aniquilou os reinos da forma mais horrorosa possível. E foi nessa parte da história que muito jogador ficaram surpreso com a crueldade do jogo. E ao contrário do seu apelido, ele foi conhecido como alguém que trabalha duro para pagar tudo que merecem.
Por isso, el enfatizo tratalo comme muita gentileza. E o Alan. Fala que a razão pela qual ele viu para o afanato e porque anda nene a hora. E o Evan fala que como ele esperava, mas. Ele pergunta sobre a carta que ele enviou para Yushia. Isso é sobre a segunda criança. E o nosso garoto fala. Que sim, onde ele basicamente enviou uma carta para saber como ela estava, e pedindo para ela cuidar da criança. Ele enviou. E no orfanato, onde eu cuida de todo, o dos maca estava lá no canto completamente rasgado, destruído, como uma criança quebrada. E logo se aproximou dele falou que pelo que ela pode ver ele está quebrado. E la pergunta se essa marcação os traços daquilo. E la pergunta se foi a cabra negra, o que surpreende muito. Jaroto Orlando para ela e la parecindo completamente demonio de novo. E la fala que mesmo assim a grande lua ena. O escole, entend ela para penisa, entend ela manda el sentir o poder que recebeu e deixar ce potencial se liberado. Caso ele seja leal e siga as ordens, ele poderá ter a sua vingança, o que surpreende muito o garoto e como pode. E muito estrano emanando dele, enquanto a caravalando a cartado se bestreu comenta que agora ela deve mandar a sua. Exposta como uma leve saudação. E no outro dia de volta para a biblioteca, o nosso garoto se pergunta anda onde está. O terceiro pecado. So que nesse momento o Eva abre a porta falando que ele tinha problema mo ele mesmo não sabe como. Explicar a situação. O nosso garoto pergunta o que está acontecendo e manda ele falar logo, mas logo ele nota algo. Estrano e pergunta se aquele merda morreu. E ele acertou mchio. O se segundo irmão, o Tonio Palatio, foi de F. E no enterro dele, ele foi até o caixão, encarando seu irmão falecido. Enquanto lá no canto se pé, alguma mulher. E nobre se assanhavam para cima dele. E quando ela se pergunta como é que isso pode acontecer, que ela está muito chateada enquanto a outra se fala que tá como muita fome, quer ser dali logo. E ela avait pensando que sabia que essa família era conturbada, mas realmente isso tá em outro nível e vai sentir o gênero dessa fantasia se sombria. Mas, de qualquer forma, para o Tony morre assim de uma queda acidental e muito diferente do que ele se lembra, poano. Jogou o seu primeiro irmão foi o que o matu, falando que finalmente ele matu es verme após 50 anos e agora ele será o herdeiro, o novo conde de Palatio. E encarando o cabeludinho, ele percebe que a felicidade está estampada na sua cara, como se ele pensasse que ele tinha muita sorte. E Orlando de volta para o seu irmão, ele pensa que mesmo assim ele tem que resolver outros problemas. Então ele não pode ligar para isso agora. E basicamente ano se passou nesse ano. O problema de sucessão foi resolvido pelo Leo, que virou encarregado do cartel e o condado se tornou um dame pacífico. E enquanto isso ele e Yuja se tornará amigos de Caneta, pois ele sabe que se manter au contato comme ela. E sera utile no futuro. E ele lendo as carta fala que essa criança são realmente boas. E no fim da carta tema. Lista de patrocinador. E ele comenta que a lista cresce novamente. E é muito interessante que mes patrocinador continuam contribuindo como o pequeno orfanato. E o Evan fala que sim, embora seja um comum boa, mas logo ele lembra de. E o fala, para o Alan sobre aquilo que ele estava procurando. E ele recebeu chamado de guido de informação sobre. Ele terá achado uma pista. O que surpreende muito o nosso garoto perguntando se é sério e se ciúme. Alivio, pensando que devemos ser livros ancestres sobre, o terceiro e finalmente ele vai achar algo. Ele fica muito animado como isso. Pois finalmente sua vida tá andando muito bem e muito pacífica por sinal. Mas agora é muito local, basicamente na biqueira da cidade de Margot, tem dois bandidinos andando pela cidade, enquanto o caraca fala que me velo da família Palatio é bem generoso. Sempre dando muitas recompensas enormes e outro vala que. Sim, essa organização tem crescido muito com centenas de membros. Só que escreme-se daquele beco, ele se perguntam. Como herda tá acontecendo ali como todos os agentes, mortos e logo. El notam, os outros como adagas, e facas del proprio. Apontada para os seus pescoços, e ele perguntam que merda tá acontecendo e logo o luaro percebe aquele careca. Fazendo a mesma coisa que os outros. E simplesmente todos se matam ao mesmo tempo, enquanto daquele beco vesando. Alguém encapuzado, su olhando para aquela cena como indiferença. E essa pessoa era o Deus e logo atrás dele. Apareceu a falando que ela adora ver o espetáculo de marionnettes de loge. E parece que ela attend mais uma coisa. E o dos bem sûr,
Perguntas tem algum ponto en fazer isso. Ayuta perguntas el tem dodel. Mas deu. Fala que no é isso, porque se cara matam, pessoa para criar drogas. Eso que ele não sabe ce temps, algo a ver coma. Choix vingança. So que uti fala que c'est claro que tant. E esta a faz para criar um espaço em retorno para ele. E la pergunta como é que, el podem deixar ali, sujo quando ele chegar. E o dos ben serio, fala que entende. Simplement, os duas semaines dali, enquanto a fala que ele é. A lua azul sera o, a sua espada como símbolo de uma. Lua invertida bm no meio da cidade, onde indica o inicio de organização extremamente perigosa. E sendo assim, já. O nosso garoto troca cartas como a Yutia. E dentro da sua mansão, o Eva vai andando por ela, procurando pelo jovem mestre. E est-ce que ele acha, ele ken o chao completamente exausto, falando que então ele tava ali. E ele dá joinha para o Evan falando que o quinto foi mandado para o orfanato, a última criança de toda. E o nosso proto fica muito emocionado com isso, pois finalmente acabou. E nesse meio tempo ele salvou os pecados que faltava-me como agradecimento ele dá bolinho para o Evan. E enquanto ele brinca como Evan como se ele fosse cachorro, ele vai lembrando que ele teve problema para procurar a ganância. Mas fazer o Evan trabalhar como se conhecimento do jogo funcionou muito bem. Então ele fala para o Evan que ele fez bom trabalho e ele pode descansar. E o Evan pergunta se ele quer dizer que ele tá livre do dever relacionados ao orfanato. E nosso proto. E o Evan fica extremamente aliviado com isso. Mas ele encar mestre pergunta se ele não tá feliz. Nosso menino fala que sim, ele tá muito feliz. Só que o Evan fala que não parece, mas o Alan fala que sim. Ele tá até sorrindo agora, mostrando a sua micro-expressão de felicidade, mas na cabeça dele ele vai pensando que ele não esperava que as coisas fossem tão bem assim. O nesse maldito jogo, os 5 pecados viraram isso por causa do seu terrível passado. E mesmo que agora seja o passado, antes dele serão os talo pecados, a chance de salvar-los ante. Que ele sofre sem mesevento, era becha, e ele estava preocupado de resgatar eles apo estarem traumatizados. Mas no fim tudo deu certo ele pergunta para o Evan como tá ando o fanfanato e o Evan fala que tá ando bem como sempre. Ele até trouxe uma carta e comenta como ela que ele pareciam bonecas quebradas ante mas. Agora ele parecem estar bem iluminados. O que surpreende o nosso garoto, pois ele percebe que trans precisam contratar. Mais cuidador. Ele realmente não pensou que faria trabalho tão bom assim. E ele se pergunta se por conta de enredo ce personagem ser sentimental quanto ao orfanato e ele lendo a carta fala que a última boa é garota en certa coisa. E o Eva pergunta se fala algo importante, na carta enquanto ele va lendo o que lá. Escreve que todo mundo está bem e alguns em particular. Esto crescendo muito e que ele não precisa se preocupar. Como Deus. E além disso, ele não deve se preocupar como as outra criança. E ele fica bem felizinho com isso, falando que, pelo visto eles estão apenas crescendo muito bem. E vendo como eles estão crescendo, ele pode dizer que se meio ambiente é bem precioso para ele. E o evancelado pergunta quando ele planeja conhecer as crianças e ele sempre fala que vai ir, mas não vai. Mas o Alan sabe que na verdade ele não planeja conhecer elas nunca, pois mesmo que seria bom ficar próximo deles. Ele não tem uma personalidade que ele gostaria de ficar por perto. E talvez seja por e causa da forma brutal que os pecados foram criados. Mas ele acha que não vai ser tão ruim assim após ele ter salvo todo ele daquele maldito evento. Mas no fundo ele ainda tá medinho. Então ele fala para o que daqui a 5 anos talvez o cavaleiro fala que entendam quanto nosso prota pensa que além de que ele precisa de habilidade para se proteger desse maldito mundo de fantasia. Infelizmente ele não precisa de talento para magia e se corpo. E o Eve lá na frente, pergunta se ele já escutou falar sobre a lua azul. Mas o ela pergunta o que diabos é. Isso, e ele nunca ouviu falar. E o Evan fala que é uma organização que ganhou fama por caçar criminosos. E então nosso garoto fala que eles estão basicamente caçando criminosos limpando o lixo, o que é bom. Mas ele pensa que ele nunca ouviu falar sobre ele. Então ele devem logo desaparecer. Mas o Eva fala que escutou que ele mata nobre. Acho que seria bom saber sobre. Ele enquanto o nosso garoto, desaba e fala para o Eva que ele pode dormir perto do
Ce carto à partir de agora, poisiso pod se serio. Ena accorda para o orfanato a nuat comi falando que agora. Eles irão ouvir, au relatorio semanal. Et la pergunta primero sobre norte a garotinha meio fera fala que ela. Arranco toda as cabeça do comerciante de escravo parecendo muito fofo quanto foram, uma atrocidade dessa. E essa garota é o pecado do orgulho a seu rang. Equo elle avait pulando e se divertando, ela fala que diz que iria. E deixa los viverem se fala sardo solos, mas ninguém conseguiu falar. E a garota comme livro fala que os corpo. O dole foram queimados e so pecado da ganancia a rini. E do outro lado, o garoto sentado na escada fala que o. Também acabou para ele e elle. Deux conta de todos centros de testes ilegais de humanos e il transformou os fodidos de. Avalon, que estavam causando problema em carne moada. E esse maluco isso andam, o pecado da obsessao. E isso ala. No centro fala que isso es ótimo de ouvir e tudo está ando de acordo comme a sua vontade e eles existem pelo bem da loi. Essa é basicamente, a grande organização secreta que trabalha para, a lua, azul que ultimamente tem, botado medo. Em todo o mundo. Só que nesse momento Deus fala que entretanto, apareceu um problema, e aí o tiputao encarae. Pergunta que problema poderia acontecer quando tudo é perfeito de acordo com a sua vontade. Mas o dos pergunta para. Ela se o chefe de Avalon não é, o filho. Me velo da família do Conde Yuel, encontrou uma ordem escrita perigosa. Enquanto estava no sul, onde o filho me velo do conde parece estar atrás de vossa grandeza, o que deixa a utme. Ada nesse momento, exhalando uma aura sombria, o que assusta a todo. E ela fala que entende muito bem e ela fala. Começa, ale aquela, carta, on dit que de poids, de haut. Contimore, elle devait matar el comme veneno. E la garando. Aquilo fica comme odio. No ce coração e fala que realmente entende es caractère passar do limite. O que no é. Et surprenante et que dois anos de poids au conde palatio que au pé do prota, moreux de fato e o nosso menino pensa. Que a sua morte foi espalhada como uma insuficiência cardíaca, mas é claro que foi por overdose. E lá do lado se move. E conversando como outras pessoas e pergunta se realmente a lua azul atacou novamente. E os subordinados falam. Que sim, eles atacaram na última noite e pergunta se os outros foram mortos novamente. E o nosso garoto escutando. Isso vai pensando que parece que eles estão ficando atentos sobre essa tal azul. E ele sabe que como a morte do Conde, sem que ninguém se importasse, tudo acabou em silêncio. Mas óbvio que não foi tão silêncio assim poiso. Seu irmão tinha armado alguma para ele. E de volta ao seu carto, Evan pergunta para ele o que ele planeja fazer agora. Ones ponto aquele merda do primeiro jovem mestre. Só que ele nota algo estranho e pergunta. O que são essa? E o nosso héros isso diz? Para ele para preparar as coisas, pois eles irão fugir hoje. Ce caf pergunta. Como? Assim fugir hoje? O seu plano é realmente meter o pé? Mas o Alan fala que não totalmente ele só estou ando. Para Becho. E o pergunta se es Becho que ele fala é cidade de Rodmill. E o nosso garoto fala que exatamente isso. Ele plegia para uma cidade pequena para o sul de Palatio em Rodmill. Mas enquanto ele ia embora, o seu irmão. Obviamente encarava ele enquanto se perguntava o que ele deveria fazer agora. Mas realmente no ligando para o. Seu irmão, ele finalmente achou uma casa em Rodmill e de manhã preparou ce café da manhã. Ele e o Eve estavam muito animados comendo comida caseira. Só que depois de 3 dias de férias, o nosso garoto teve que voltar para a Amazá pois, agora é do funeral do seu irmão me velo. E ele fala que realmente não acredita que ele voltou ali. Es perguntam, se ele morreu de forma diferente, e por caralho se ele morreu agora. E ele lembra que falaram que ele. Vez facado no coração, e quem poderia ter matado ele. E logo, ele se vira para outro, cavaleiro, e pergunta a cosada. Es sua morte. Mas aquele cavaleiro fica como muito medo de encará-lo e se pede desculpa muito nervoso por olhar para. Ou enquanto ele se pergunta que merda tá acontecendo e o que tem de errado como es caras agora. Mas enquanto ele vê. Andando pela casa, todos deixam el bazar como medo. Só que vai lá atrás o acompanha. E logo o Alan pergunta para. Evan o que ele achou. Mas o Evan bem serio pergunta para o Alan se foi ele quem fez que Avalon desaparecesse en mima. Note, surpreendendo muito o nosso prota. Mas ele olha de lado para outro e percebe todo como medo dele. Ele mesmo se pergunta que merda tá acontecendo ali.
Mas para entende o que ta acontecendo, vamos voltar algun momentos atra. Non muito tempo de poids do dia que o Alan foi para Rodmil na carruagem o cavaleiro falava comme elle. Se não seria melhor eles irem para uma cidade maior. Mas o Alan fala que não. Jamais nunca, poiro d'aimer, au lugar onde. Elle décide ficar, e salvar os grande pecado da desgraça, e impedir a ruína desse mundo já foi perigoso. E Rodme não nada a ver com a história original do jogo. E a Villa Palatio e ali também. Es lugar perfeito para o nobre viver. Etant o el quer vive uma vida tranquila sem nenhum problema en quanto no faz. Absolutamente nada. Mas el metendo po se fala para o Evan el tamo motivo para isso, mas o Evan manda não. Enganalo me, pois el sempre fala essa coisa enigmática quando tá entediado, en quanto o nosso garoto fala. Que coisa boa so boa. Mas observando a carruagem, ando embora, o seu irmão me velo se pergunta o que ele deve fazer comme ele se ele deve matá-lo ou não. Mas realmente não importa se ele tá vivo ou morto. E ele planejava matar. Escara comme venno quando se pemores, mas ele rapidamente diz para ele que de silenciosamente para longe, então ele não tinha razão para matá-lo. E ele se pergunta se porcas coisa não estão indo bem, mas esse irmão me novo realmente o irrita. E logo ele chama o Alman e ordena que ele siga a carruagem. Só que o Alman pergunta se isso significa que é para matá-lo. O que surprende Mitoleo, porque pelo que ele se lembra, ele nunca. O responde. Não importa a suas ordens. Mas ele se pergunta porque ele fez uma pergunta agora e ele me irritando fala. Que esse o seu trabalho e ele deve fazer o que ele diz. Só que para o choque do Leo, ele recebe uma espadada. No se peto en quanto, ele pergunta como ele usa a traí-lo. Mas o amant fala que é como brincar de guerra. Foi divertido. E fez alma que trabalhava para o Leo, era na verdade o Hidan, membro da Lua Azul. E fala para o Leo que ele tem a crença pelo que ele fora ensinados pela Lua Vermelha. E como Lua Azul, ele é a espada daquele. É natural que ele se move de acordo com seus ejos. Mas se alguém tentar ferir a grande Lua, ele pode agir. Por conta própria, já finalizando o Leo. Enquanto ele fala que é por isso que ele estava esperando ele dizia aquilo ele. Pensar que demorou realmente, duas anos. E o le muito mudo falar que se subordinado no ayam deixar ele escapar. Só que o almo fala que como a sua palavra avalon va sumir do mapa. E é realmente triste que a grande lua de. Uma chance para ele, mas ele não soube aproveitar simplesmente como alma sumindo dali. Mas a tal grande lua que não sabia. De, nenhuma do que estava acontecendo, tinha acabado de acordar cedinho na sua nova cidade, falando que esse dia estava muito bonito, e outro dia tranquilo. E ele acorda quando quer, como que ele quer. Ele é capaz de viver uma vida como verdadeiro nobre, e ele pergunta-me se talvez ele deveria abrir uma loja de touradas. Só que na. O afronto Evan aparece falando para o jovem mestre que tel receberá uma carta. E o Alan começa a ler a carta, mas pergunta que merda é quel, onde está escrito que devido à morte de Leo Palatio, ele requisitam que o Alan Palacio retorne a Mansao, descendo ele completamente boca e aberto. E foi basicamente comme isso que a sua feria. Acabaram de ver. Então, de volta à présente, foi assim que ele voltou para Mansão Palatio e ele realmente se pergunta que reação é essa de todos outros. Enquanto o Evan pergunta mas uma vez se ele realmente se tornou. E líder da sombra, enquanto o nosso garoto, pergunta de que merda ele tá falando e muito triste. Sem saber o. Ele se fazer, ele pergunta para o Evan se ele pode explicar que merda tá acontecendo e porque ele é o vilão do nada. E o Evan fala que ele é o único que se beneficia dessa situação. E depois que ele se da propriedade, o Leo foi assassinado e ele tão malibo, o que deixa o Alan en choque. E o Eva continua falando que a Valon já era. E como a morte d'Ololina vai incomodar mais, o que significa que ele é o líder da sombra do condado e mandou matar o seu irmão. E o Alan pergunta se ele realmente acha isso engraçado. Mas ele realmente não sabe como Carlos isso aconteceu. E nenhuma organização é capaz de matar o figurão do submundo nome, instantacim como se não fosse nada. Mas ele fala que parando. Para pensar tinha uma organização que caçava outras organizações. E o Eva fala que sim a lua azul. E o nosso garoto. E fala que talvez tenha sido ele, mas o Eva o fala que a informação é que ele não está envolvido nisso. E a lua azul deixou uma marca ao invés de um corpo. Mas entretanto foi dito que os membros de Avalon foram mortos como uma espada.
A estrada para o inferno foi aberta. E o nosso garoto, tromando de medo, fala que entanto e o líder da sombra que, matu o seu irmão me velo. Mas ele vai pensando que essa tal de azul nen o aparece no jogo e nem tam como es. Fraco testarem envolvido nisso quando desapareceria ante da historia original. Mas ele mesmo no sabe quem fez isso. Mas no esconderio da lua azul, a líder del, a lua vermelha, pergunta-se tam algum traço. Mas as isso. Garota ao lado fala que no. El no deixaram nada e a sor fala que o mesmo ali, nada alem do golpos. E nes. Momento outros do voltam, que e o desfalando, et 486 soldados de Avalon foram eliminados. Et là atrás o Radan aparece. E como ele diz, el cortu el ao meio encanto a psicopata da ua fala que isso é perfeito. E então foi basicamente. Assim que Avalon, uma enorme organização que domina o reino de Esteria, viru poera em apenas 5 dias. Odaio. Rada vai ter a ua e fala que não achou que a limpeza foi perfeita e la pergunta o que ele quer dizer como isso. Ici el fala que controla isso como os nobre conectados a Avalon e o ducado de Altiatem uma conexão bem profunda como. E a ua começa a ler aquilo e logo depois ela fica indignada falando que, e el já saban, o que l'avait dizer. E on contou, alancar o deux as dua, garota, e também umbrado am que fala animado, que el cuidara disso furtivamente. E depois. Que tel fala miso, a suspira aliviada, e fala que outra. Quasa e la pergunta, e sa informação, e confiavel e Arini, fala que. E es assunto está sendo tratado separadamente da lua azul. E o de sao lado fala que todas as guildas agem. Igua. E chamu isso de espada do inferno feito pelo mestre da espadagem. E a pergunta se ela deve continuar. Cupendo os movimentos e io te fala que sim, e isso mesmo, mas isso não deve chegar aos ouvidos daquela pessoa. Mas. Isso ele já sabe. Só que Deus fala que isso ameaça a família dele, mas a fala que não foi uma ordem e eles são espadas. E ela pergunta se o espada não pode pensar por si mesma ou a lua azul deve se mover apenas por ordem. Devemos se lembrar disso. Pois ele sabe de todo e não devemos nunca desapontá-lo, deixando todo bem. Nervosos como isso. Mas o dos pouco desconfiado, fala que ele não entende uma coisa. Para alguém com habilidade impressionante, como a Utah, sente tanta ansiedade apenas porque ela tem medo de ser descoberta. Isso é realmente incrível. Mas logo mudando de assunto, ele fala para que ele entende tudo e pela grande lua e por ele. E agora voto para o nosso garoto, agora no escritório do chefe da família, que no caso ele. Enquanto ele coberto por Pegaminos, fala que não aguentame. E depois do funeral do seu irmão, ele tinha mês de paplado atrasado e tava super ocupado. E a única coisa que ele quer fazer agora é se recomer. Se perguntando se não é isso que os nobre fazem, e mesmo que ele tenha feito inimigos, a morte do Leo era daqui a 6 anos. Mas ele percebe que o padrão de morte do jogo mudou. Ante toda essa paplada caiu para ele o talerdero. E logo na sua frente algum velos abrem. A porta sodando o jovem mestre como me papéis. E ele muito cansado se pergunta por que todo mundo tá, trabalhando tonto e quando estava ali, ele costumava procrastinar ao máximo. Mas como nosso garoto tem sua. Ele tem que trabalhas, os velo pensam que ele está bravo, então ele tem que trabalhar duro, pois ele não querem. O Alan. E o Alan se pergunta se eles estão trabalhando tanto por causa do rumor que ele o cabeça por trás. Todo mas na real é só CLT que quer fazer o seu trabalho tranquilamente, e me tarde conversando como Evan. Oh. Evan fala que sendo honesto, ele está muito surpreso, e ele pergunta, que merda é essa de bel e ele realmente. Quer ir para lá. Então, dona da cena muda para bel de festa como nosso garoto Evan entrando no bel, ele fala. Que su deveria ele estar muito cansado. E esse bel das aristocracia da parte do sul do reino. Basicamente uma troca de nobre, e em breve ele sera conde. E talvez ele devesse usar essa chance para criar contatos. E formar contatos, comme nobre, e algo crucial para futuro pacífico. Mas assim que ele ve caminando entre os nobre, todo. Começa a correr comme medo dele, não querendo se aproximar. E quando ele tenta cumprimentar dele, aquele cara fica com medo e se correndo. O lado, o Evo começa a dar risada pedindo para ele não ficar tão chateado assim. Mas o nosso garoto pensa que ele não tá chateado. Não o todo.
pelo menos iso erao esperado. Iso el fala parao. Evan que veio el metard, pois na cabeça del el sab que el zo depresam por el se de classe beja. Ao contrario do seu estimado bisavô, a atual familia palatio e cheia de trombadinas mas el comme certesano. E veio ali para se depresado. En temps logo el pega o vigno, e fala que ira mostrar agora a suas habilidades socie. El andu secretamente praticando. En temps logo el ve direção a garota e fala que o nome des vigno é realmente único, especialmente a fragrancia que ben distinta. Mas enquanto el falava isso, el fala que gostaria de ter alguma garrafas en casa, encarando ela comme seus riso. Amigavel, que para outra pessoas e sorriso de psicopata. E a garota. Vando aquilo fica comme muito, e começa a corredole. Falando que va falar comme se pay para via algun para, isso a casa. Enquanto el fala que no isso e manda ela se acalmar, mas simplesmente ela va embora. E os nobre. Lá atrás começam a comentar que el acabou de forçar, a aliviar vinho regional, exclusivo, para sua casa. Sem, mais não menos. Elle est realmente un mendigo problemático igual aos seus irmãos. Ela do seu lado e va tenta. Mais Yumave consolar o nosso héros. E o nosso proprio completamente negação, pensa que essa jovem senorita apena. Deve se timida un nem comme medo d'elle. E se elle tenta mais Yumave se aproximar do nobre. E basicamente a noite passa. Comme zéro conexões e evanzoando comme ele que el gaou cavalo de luxo, chasse tricopenia, metal artesanal. Vinho especial malatinano. E o nosso é muito deprimido, fala que ele était estudo o vinho paraíso e logo el. Percebe que Palacio se tornou, mais famoso do que ele esperava por conta do rumor sobre el. Então todo mundo. Parece evitalo e a subida social já era. E logo el dacho novamente para o Eva falando que quer tomar o mar. Agora, mas lá no canto tem garoto observando el, de longe enquanto comenta que cantem e Leo, herdero do conte. Agora o nosso garoto do lado de fora, va olhando para o seu, e se perguntando tudo de errado. Mas logo atrás de le. Alguém aparece perguntando se ele tem momento e ele fica bem animado como isso. Se perguntando se alguém quer conversar. Comme ele, mas logo quando ele olha para trás ele não vê ninguém. Mas assim que ele bate a cabeça, ele vê uma garotinha. Falando que ela é a Loria, a filha do Ducalia. E usando esse sobrenome, nosso garoto fucking joke falando que. Então faz sentido. E pelo que ele sabe, a família Acha é uma das principais famílias que jogam na sombra, conhecido como os encranqueiros do norte. E pelo que ele sabe dessa família, nem tão como ela ser alguém. Mas ele não sabe o por ele não se lembra de la no jogo, e ele realmente não acha que ela aparece lá. Mas alors, tá pouco nervosa, fala que vai se direta. Então ela quer que ele empreste a sua força. O que choca muito Alex. Perguntando que merda essa garota tá falando. E ela continua nervosa e fala para ele que ela será assassinada breve, deixando ele mesmo chocada. E após ela falar isso, nosso garoto se pergunta por que ela quer a sua ajuda do nada. Mas ela começa a contar a sua história e ela diz que foi protegida como filha da amante do CP Massa. Condição do Duque Pioru e a suas irmãs, comme certeza irão, querer matá-la depois que o CP morre. E logo o nosso garoto percebe que Antena a queda de duas pessoas da família do Conde, mas ele pensa que não consegue se lembrar dela e. Ela já deveria estar morta quando o jogo começou. E a garotinha é muito fofa e nervosa, fala que como o poder do Lord Alan ela pode ter uma chance. Só que nesse momento ele fala que terá que recusar. Surpreendendo ela que não fala. Que será caridade. E se ela salvar, ela dará el metade da sua fortuna. Só que o nosso garoto fala que está ando. Embora agora, descendo ela me nervosa anda, sem saber o que dizer. Enquanto ele vai pensando que ele nem mesmo consegue se proteger, e ter segurança. Quem dirá da segurança, a ela e mesmo que ele quisesse ajudar. Ele não é a pessoa. Que diz no rumor, mas ele olha para trás e perceba ben tristinha no canto e fica como muito pena de lá. E logo ele. E suspira e fala que deseja sorte a ela e espera que ela ache uma aliado forte. E depois que ele volta para o bel, observando ela de cima estao, desfalando, que parece que aquela se aproximou da grande loi SC. Pergunta se ele deve mostrar a gentileza a ela agora, mas a reine fala que não. Está tudo ando ben. E de acordo. Como a informação, ela é a única que não está conectada como Avalon e ela é a única que não faz parte da missa do Radan. E. O Deus fala que isso complica as coisas e logo o resto dos utão morre.
Et Arin fala que sim, mas els iraon. Proseguir de accordo comme as ordem da lua vermelha, et ils irão garantir o bloqueo da informação e garantir. No chega el, pois ele não pode saber dessa missão. E enquanto o nosso garoto caminhava pelo bel, il percebe, que Tom uma barreira que repel pessoas dele realmente tá ficando muito chato, e ele quer ir embora. Só que logo o se. Lado a garota aparece dando o vizinho para o nosso herói. Enquanto por dentro ele fica bem emocionado, pois alguém quer falar com ele. Então agora ele pode ativar o seu modo social e dá o moi pra garota, mas depois que ele vê lá, ela reconhece fala que então novamente outro personagem que vive na sombra. E claro que ele sabe que alguém como ela não se aproximaria de la cine, a não ser que esteja com problema. E logo ele saúde da senhorita Zenonia e ela fala surpresa que então ela conhece. E o Alan fala que, e claro, ela é bem famosa en certa coisa. Enquanto ele lembra que no reino de Asteria existe uma très grande casa do submundo, que se o alia do norte, a Palácio do Oeste a Zenonia, os trombadinas do Oeste. E essa garota é muito bonita, e animada pergunta-se lá e. E ele é a filha mais velha do conde de Zenonia, chamada de Chia. E o nosso grotor sabe que esse Palladio a comanda uma gang, então Zenonia é como sindicato criminal e ele va tremendo de medo por dentro, pensando que o que ele precisa são conexão para manter uma vida tranquila ou estável. O pelo bem da sua. Il vida fácil ele não pode se envolver como ela. E assim ele se curva novamente e fala que a sonorita está maravilhosa. Enquanto ela agradece ele, mas ela encara ele bem seria e pergunta que tal ele conversaria um pouco enquanto. Nosso garoto fala que adoraria. Mas tão muito solos nele. Mas obviamente uma mentira ou ele só quer ir embora logo. Mas ela encara ele fala que tanto tudo bem ele é igualzinho aos rumores, e ela está ansiosa para vê-lo novamente. O que? E surpreende no herói começa a reação de lá e simplesmente ela vai embora. E quando ele fica em dúvida se perguntando que, isso deveria significar. Mas mal sabe ele que Arinariam observando tudo. E de fato o dos fala que ele teme. Problema, e aquilo está de holo, na grande lua, e parece que eles estão sendo seguidos e Arin fala que ele nem tem, e la manda ele ficar de holo e eliminar os outro. Mas como corte seco no outro dia de mana o Allen e o, Evan aparecerá no desfiladero, e o cavalero pergunta. Se es desfiladero que ele queria ver. Fala que meio-dia, mas anda está escuro lá dentro. Enquanto no que viru a noite procurando por isso, fala que, finalmente achou, o seu objetivo real, e as características, batem perfeitamente. E enquanto eles entram, ele fala que se tive vazio, ele va correr de novo e de savetem que dar certo. Ele pensa que era fácil achar no jogo. E na, é verdade a razão pela qual, ele veio a Teo. Sulfoi por conta desse labirinto, o labirinto dos sussurros. ECL. Resolve os enigmas, de todas as oito salas desse local, ele receberá um artefato poderoso como recompensa. Obviamente ele memorizou todas as rotas de desafio, e logo os duas chegam, e me m'apporta. E o nosso guerra de surpreso fala. E ele aparece enorme, na vida real e é muito diferente, mesmo que ele tenha visto ela inumeráveis jogando. E logo o celular dos Evan fala que dentro do desfiladero parece bem artificial como se alguém tivesse construído ele. Ele pergunta como ele sabia desse lugar. Enquanto o nosso garoto fala que ele veio ali algumas vezes o Evan, pergunta se é mesmo, pois ele nunca viu ele sendo ante. Só que pensa que ele falou. E muito e mudando de assunto, ele fala que tá zoando, e só que ele temo su método e chama ele para entrar. E o Eva, mandando brincar como ele, fazendo essa expressão porque ele é muito assustador. E assim que eles entram, ele vem vario monstro esmagando outro monstro. E o Evan com muito medo fala que se ele fizer o enigma errado, essa coisas irão esmagá-lo sendo. E depois da primeira sala ele vão para a segunda. Enquanto o Evan se pergunta que, e como se jovem mestre fica tão calmo numa situação dessa, ele trabalhará junto por 4. Ele ainda não consegue entender, Elo, e a sua missão n'était padrão, como eliminar grupo criminoso, salvar orfaos, pagar dívidas aleatórias, ajudar escravos e entregando mensagens sem sentido. Ele realmente não consegue. Entendê-lo e il mal saiu da mansão, mas parece sabetudo sobre esse lugar. Ele na frente o alvancido fala que conseguiu, mas abriu apenas 2 mecanismos. E o Eva pensa que mesmo assim a razão pela qual ele seguiu. Jovem mestre porque bem simple.
tudo quel fa d'algima formada certo, mas elle se pergunta o quel. E planja fazer de saber. Et finalement depois de bon tempo nosso garoto chega au local que el queria. Encanto, o evan fala que finalement el chegaram, no sala o do tesuro, e o, nosso rei. Fala que sim, e el va pegar esanel o ser. Dali, mas o eva la atrás, segurando vario blocos de ouro fala que isso, parece ser bem inutile. Mas o Alan fala. Que no e levar calque outra coisa dali pod causar grand problema. Et elle va criando, o anel bem feli comme elle. Pensando que finalement elle obteve o juramento da restrição. Et logo de poids de pegar o que elle queria, elle vão embora. Enquanto o nosso garoto vai pensando que foi mito facile, pois ele sabarota do jogo, antenne foi moleza. So que para, surpreso do Evan la na frente. Elle pergunta para o Alan se isso estava incluso no pacote, encarando golem. Gigante, bloquando o desfiladero. E elle fica nervoso comme isso, pensando que novo inimigo desconhecido. E ACC. O prior scénario, mas se ele pude garantir a segurança do jovem mestre, vai dar tudo certo. So que nesse momento. O Alan dá passo à frente mandando ele deixar como ele savait. So que o Evan fala que não importa o que ele esteja. Pensando, achar uma rota de escape, deveria vir primeiro. Mas logo ele observa o nosso garoto lá na frente. Il chamou jovem mestre ser do jovem mestre ser, dali o ele grita para o jovem mestre ser dali a sua magia. Segundo nível, e o suficiente. So que nesse momento, o nosso garoto etu feitiço falando que ele convoca, juramento da restrição, e estanda mão para, o seju e logo, o brilho o para, todo quebrando, o proprio espaço-tempo e uma. Vo aparece falando do fragmento que era da grande vontade de Niola. Ele deve falar du a restrição que ele possa. Impor o fica bem nervoso escutando essa voz. Lembrando que no jogo essa parte parece como uma escola, mas. E como uma voz. E como se ser poderoso antigo estivesse encarando ele, o ser que attend o juramento da. O restrição. Mas ele anda tremendo de medo fala que essa voz fa parecer tudo me real. E logo esse cerebra bocae. Manda que ele fale. E então o nosso garoto diz. E a primeira restrição es que ele irá usar o cine de Maud. Babilonia encanto ele usa a magia. E aquele ser pergunta o que ele deseja como essa restrição. E ele fala que o poder. De distorcer as leis do mundo um pouco. E aquele ser fala que foi garantido. E para a segunda restrição, ele fala que. Quando usar magia ele irá usar a língua de Babilonia. E o se pergunta o que ele deseja como isso ele fala que quer poder maior para desafiar as leis do mundo. E aquele ser fica calado por momento. Enquanto o nosso garoto se. E pergunta o que está acontecendo, e se ele fez algo de errado. E até mesmo ele reproduz o cine de Mao. Ele sabe que, por escolher restrição de cine de língua, ele pode alcançar o maior poder de ataque mágico. E por ter repetido. Essa gameplay, ele memoriza todas as combinações necessárias do jogo original. Então ele sabe que deve. Te funcionar e logo depois de algum segundo. Aquele ser fala que foi garantido e fala que chiam que se. O lembrado gesto e misterio de Deus abandonado. Ele expressa sua gratidão a ele herdoa a sua vontade. O que? Surpreende. Muito o Alan se perguntando como assim, herdoa a sua vontade e o que diabos isso significa. So que no momento. Seguinte o anel me se dedo e ele percebe que então a restrição foi aplicada logo ele volta para a. La realidade como Eva gritando que ele se salvem, ele fala que não é suficiente quando ele sairme dali. Mas o nosso. Permanece, calmo como sempre estando, a mão enquanto, pensa que a esfera do relâmpago que deveria parecer brilhante. Agora parece lamentável. Mesmo que ele esteja usando toda a sua mana. E não importa o quanto ele treina. S2. O qual recebe das poder que ele recebe das poder detestar o poder que ele adquiriu agora. Comme a bola de energia bem à frente do se olose comme Mao, estendida, esperando os golems se aproximarem. E. Il est feitiço refração. E aquele raio condensado, na sua Mao começa a se espalar pelo local e ele fica. Surpreso comme isso, pois depois il feitiço repulsam e aquele relâmpago, se expandem me anda e depois il invoca. A luz indico criando outra bola de energia maior enda. E por último a linha de refração. E como esse movimento. De Mao que parece me peteleco, ele lança aquela bola e me direção os golems, destruindo todo. O que choca minto. Evan lá atrás se perguntando que poderes da suveio. E aquele raio começa a se infiltrar no corpo do golem. Depois que a magia se dissipa,
os golem ficam paralisados. Mas logo de pois il começam a se desintegrar na frente doiseux de pois de causar aquela imensia destruição, o caminho fica livre novamente como se nada tivesse. E vindo daquela cena, o Evan Choc se pergunta que merda ele fez. E ele pergunta se por um acaso. Escondu a sua força, mas o Alan fala que não jamais. Só que o Evan surpreso fala que nunca viu isso 15 anos de. Isso não é assim, e como isso é possível. E sur possível e dentro da sua cabeça nem ele entende que tá acontecendo. E nem racim no jogo, mas na vida real tá. Muito me poderoso. E o sistema de luta baseado turno desse jogo era onde a magia podia ser lançada a cada turno. Pelo uso de encantamento ou ciné. E, dessa vez ele utilizou a magia de raio mkda comme 4 encantamento. Ciné de mau nom total de 5 turno. E am reçumo foi basicamente o tio poderoso de trovao. Mas am adissao. Ah, isso, devido a sua restrição, ele deve ser ciné e encantamento para quelque magia. E foi por isso que a magia ficou mais forte. Mas mesmo assim da Hercule no golem, estando no segundo círculo, o resultado superou a sua expectativas e, até ele ficou surpreso como isso. E depois que ele sam dali, o Evan fala que isso tá muito me cansativo do que lutar. E ele pergunta, quem no mundo criou esse lugar infernal? Enquanto o nosso garoto vai pensando. E parando para pensar agora ao labirinto do Sussurrotinha, nome diferente ao local e ao tutorial forum. Postado no site da comunidade como o nome lerinto de Palon. E il fala para o Eva que foi cara chamado Palon que, o fez isso e o, Eva pergunta quem é esse. Só que o nosso garoto percebeu el desanimado. El segura el para ir. Embora. E encanto nesse caminho, o alave pensando que se el tivesse que escolher sinal de Mao, que combine como atributo do efeito, o se pode montar o se el escolher o encantamento certo, a sua propriedade. Gersive corta, e yesim que deveria funcionar a mecânica do jogo. Mas diferente do jogo, dos visue ficam. Os mesmo apenas como números samantando. Dessa vez ele percebeu que o feitiço muda de formato a cada encantamento e talvez. Ver essa transformação. Pode ser muito bom controlando o mano. E ele quer testar isso quando tiver tempo mas. Mesmo assim é alivio que tenha dado certo. Mas enquanto eles iam embora, a reine observava tudo na sombra e logo. Depois ela cor direção desviladero. E chegando lá, ela começa a ler aqueles escritos e fala que era. Do deux esquecido de fora, as escrituras do Imperio Alane. A ela ola de lado para outro e reconheço. Textos falando que pelo seu amigo e deve ter sido deixado sozinho pelo covarde de Palon. E ele começa a tocar naquela escrita, e lembra, que aquele que parou a invasão das coisas, pretas enquanto foi vitorioso, contra o alculaca que come. Coração de Sivi, o imperador brilhante Palon, ela obteve todo esse conhecimento porque ela nasceu como a biblioteca ancestral, uma completamente roubado. E ela lembra que ela falou para o Evan que quem fez aquilo foi o Palon. E ela começa a pensar que sabia que ele era especial porque a reina sangrenta seguiu ele, algo que apenas alguém poderia achar na história, mas ela não esperava que a grande lua fosse amigo do Palon. Entretanto, a frase que ele sussurrou nem existe na biblioteca ancestral. Ela fica muito pensativa sobre isso, se perguntando quem é ele. Mas, após ser do desfiladero, ela fala muito coradinha que a lua vermelha estava certa. Ela está envergonhada de seguir cegamente as ordens, só que logo atrás de lá Deus aparece. E ela pergunta o que ele faz ali e se ele vai jantar. Informação. Mas o Deus fala que não é isso e diz que o escuro está morto e sua cabeça foi torcida no meio do ar. Kelin. Fala que então, ele pode relatar isso e simplesmente, doivent embora do desfiladero, e na mesma noite, mas outro local no condado de Zenonia, a cara tomando o se fala que não era apenas rumor e ele frio e calculista. E os solo seram como abismo e el chamu, ela de famosae. Ela comenta que simo quad Zenonia é forte e famoso, mas entretanto o el chamu, ela de famosa. Mesmo, que la não participe de atividade sociale. E é realmente fascinante. E ele avait direção ao vélo e pergunta, se ele não concorda com isso, o chamando de conde, que é seu proprio. P. Mas como o estelar de dedo e me olhar afiado, o olhar do vélo muda totalmente. E ele vira basicamente uma marionnette. E essa mulher fala que ninguém sabia disso. Que ela fez ce como marionnette para que ela pudesse ser a líder da casa. E ela se perguntam como ele descobriu isso,
Mas ela pensa que bem parece que ela até percebeu que ele estava de olho nele. E nesse momento do cerveau vai até aquela e fala que ele tem problema. E aquela pergunta o que. E ele fala que ela deve ir ao seu quarto, pois eles encontrará Malgola. E assim que ela entra, ela vê doce. Comparsa com pescoço quebrado. E aquel cerveau fala que julgando que o cecelo nen foi ativado, ele nen revelu nenhum. E acá fala que tem ocupado outros ali de proposito para o seu quarto. E ela se perguntam como aquel. Car a descobriu et elle vit a sua fraqueza no momento en que eles estavam se encontrando. Elle est realmente impressionnante. Mas o tal cara que ela acha que é muito, tá na carruagem muito cansado, sans saber de merda. Nenhuma que tá acontecendo. Mas corta para outro local na propriedade do duque de Alia. E alura na carruagem fala que, como esperado ele não é alguém normal. E o figurant do submundo tem os mesmos olhos, que o CP, o tipo de pessoa. Que ela não deve ser inimiga nunca. E ele era a sua última esperança. Mas é claro que ele não aceitaria um acordo. Que resultaria em perda, porque tudo em sua pos foi tomado pelos seus irmãos. Os seus irmãos me velo, tinha, a filha. Me vela Marianne. A segunda filha Pirini e o segundo filho Jeg. Então basicamente ela não tem nada. E chegando. Finalmente, na casa do Doc. Ela pensa que sobreviveu até agora utilizando a piedade do, ce pays agora. Ela não sabe. O que fazer. Só que assim que ela entra na mansão, uma das empregadas grita pela senorita Lor e fala que finalmente ela. E ela fala que firam o keg, cometron suicidio. O que choca muito a garota, se perguntando o que aconteceu. E ela pensa que aquele que mataram sua família cometeram suicidio. Isso não faz o menor sentido. Mas ela bem nervosa. Pergunta pra empregada como estou Malina e a Marine. Só que nesse momento outro grita e ouvido e rapidamente ele. E vão em direção ao quarto de Timinha e percebe que ele matou a garota e ela matou ele. E vendo aquela cena, a Loria. Fica em choque, não entendendo o que Carlos está acontecendo hoje. Mas na parte de trás da mansão, andou embora. Como se não tivesse nada acontecendo, ora também animado, falando que os alvos serão eliminados como sucesso. Que ele vê embora, a mansão do Duque foi uma confusão total. Mas quando a Aurora estava muito assustada como aquilo, ela lembrou da falas do Alan como ele falando que coisa boas podem acontecer. E ele desejava sorte a ela. Ela começa a se perguntar, quem realmente está no controle da mansão do conde, que esconde sua garras esperou. E ela tem medo fala que não foi isso que ele que dizia. E exatamente como ela se que. Tornou a única sucessora da família e querendo o seu sombrio como muito medo tremendo na base de fato. Pergunta que tipo de demônio ela acabou de fazer pack, mas agora ela não pode dar para trás. Mas ela se pergunta o que acontece como aquele, que tenta mostrar, existam muitas possibilidades e ela irá andar, no caminho que ela escolheu. E logo do mês se passará me, no escritório do nosso herói observi falando que está ali por ordem do Duque de Alia. E o nosso garoto pergunta como assim Duque de Alteria, e o Evan pergunta o que é isso, e pelo que ele pode ver e uma garrafa de vinho de Serrance. Il escutou que las custa algum milhar de euros por garrafa. Elle não se pense ouvir uma pessoalmente. E no bilhete se diz como respeto Loria. E o nosso garoto percebe que anteno aquela, je vam senorita, porque mando para. Elle neno domas, elle neno entende, porque la mando isso, para ele pergunta para. Você tem certeza que é para ele? O cerveau fala que sim, o proprio duque o providencio e ordenu que ele. Entregas. Quando sacu ela pergunta, como a Simon Duque. Mas logo ele percebe algo estrano. Então isso. E significa que aquela garotinha se tornou a Duque. E de volta a mansão do Duque, a la oriatala se espreguiçando e fala. Duas se passaram num piscar de olhos. E após o funeral do sepe que morreu por estar dont, ela se tornou. Duque após a cerimônia. E antes ela nem podia entrar, nesse escritório e a morte dos seus irmãos aconteceu de forma muito a repentina. Mas ela não era uma suspeita porque la tinha uma liba como Alan. E nesse tempo a sua organização secreta foi eliminada pelos seus irmãos. E quando ela retornou a mansão, ela estava sem poder algum e ela percebeu depois que era bem surpreendente. Pensar que usaria essa situação para ganhar vantagem. Ele recusou de uma forma que en parcia está se importando, mas fez uma limpeza por trás do pano perfeitamente.
E essa pergunta bem. Ela nem contou para ele sobre o funeral. Ela nem contou para ele sobre o funeral do CP, mas ela acha que. Es ele deve ter ajudado, ela porque ele precisa de AM, alguma parte do seu plano. E embora ela tenha conseguido. Juntar as organizações subordinadas a ella, não é suficiente para assegurar o seu poder. Então significa que ele quer algo. E ela sabe que Palatio é uma figura importante no submundo, que teve ascensão apenas como se negociou. E se for realmente algo que ele não tem, deve ser a capacidade de manipular o cenário político a partir da sombra. Então, o que ele precisa é do nome de Hal, e ele encara a foto, do CP, e fala que por ora ela tem que focar no que ela deve. Fon fazer porque logo figura o, ira contatala. E ela fala que espera que ele tenha gostado do se presente, mas de. E volta ao nosso garoto, o mordomo se curva falando que vai embora agora enquanto ele está completamente petrificado, pensando que então ela escapou da morte, e se tornou uma duquesa. Mas ele sabe que alguma coisa não está certo. Mas mesmo assim 5 meses se passarão completando 5 anos após o começo da história original. Enquanto o nosso garoto que Bela Manzao, o Eva aparece logo atrás de fala que agora não pode chamá-lo de jovem mestre, mas sim de conde. Mas o Alan fala que a cerimônia ainda não acontece. Mas o ele acha que ele pode chamá-lo assim, já que ele hesitou en m'outrorant. Mas ele fica cabisbaixo a pensar que ele realmente não queria se tornar conde, pois não. Fazer parte de ce plano de vida feliz, mas no filme essa situação em que ele está. Então ele deve tirar o máximo. Proveito dela, mas logo ele muda de assunto e pergunta o que ele veio fazer Evan fala que foi uma carta da UE. O Alan pergunta se ele conseguiu alguma informação de quem matou o Leo, mas o Evan fala que anda e nada e o Gildan. Está investigando e após ele se sentar, ele pergunta agora o que o objetivo dele ele acha que não é vingança. Enquanto o Alan pensa que todas, as pequenas diferenças, em relação ao jogo original, devem se culpar dele. Então ele fala para o Eve que está apenas se preparando para os eventos inesperados. O seu amigo fala que ele falou como conde. E quando o nosso garoto fala que é claro, mas logo ele começa a ler a carta, pois a gente está curioso para saber o que aconteceu como ele nesse meio tempo. E na carta a falou para ele que como sempre ele está bem todo. Estou focando em seu hobby. Especialmente dos nosso ventre lookismo está no nível de homme profissional, só que mal sabe que esse ventre lookismo é comme corpos humanos. E il a comenta que a serong adora brincar. Comme seus amigos e a ren fica, lando o tempo todo, enquanto faz algumas coisas. E o radant a hobby, envolvendo. E ela percebe que essa rotina de troca de notícia todo mês já se tornou padrão cada vez, a que o seu coraçãozinho. Mal sabele, rapaziada, que essa criancinhas são os completo monstro. E assim ele fala. Para o Evan agora que ele parou para pensar. Ele pergunta quantos anos as crianças têm e o Evan fala que isso é muito inesperado da parte dele. Mas ele fala que ele deve estar pronto para entrar na sociedade e ele deve estar por volta dessa idade meio humano. Então toda aquela imagem de criança adorável sumiu por completo da cabeça do Alan e ele percebe que tant são quadros adultos agora. Então ele fala que pode ser a hora de deixá-los vivre. E o Evan fica bem surpreso, como isso se, e pega o seu não colocou todos el não, lugar. Mas o Alan fala que ele não tem a razão para aprisionar, los meja que eles estão crescido. Então é hora dele decidirmos seu futuro. E ele pensa que o cuido de les o suficiente para que ele não virassem os 5 pecados. Então deve estar tudo bem. E pelo que ele lembra, cada luta contra chefe tinha esboço de ce cenário, revelado pela narração. E a outra tinha talento da crença, o Deus tinha talento da espada, a Rin tinha talento para estudar, a Siongo tinha talento para Ezora tinha talento do apostolo. E ele pensa que se usarem ce talentos diretino, eles irão se dar muito bem na sua vida. Mas enquanto isso, ele pode muito bem preparar algum presente para ele. E então finalmente. De tarde, o nosso garoto fala, que acabou enquanto o Evan, acabou de acordar, e já pega a carta andababando. E fala, logo tá de volta enquanto, o nosso garoto dá chosinho para ele e espera que consiga alguma coisa quando ele ficar. E ele vê pensando nas crianças e que elas devem ler a sua carta e se aventurarem pelo mundo. E agora a cena. E corta pra base. Secreta da lua azul comme a Wafaland. Que chegaram novas ordens de save. Elle enviou uma carta para cada
Endels o que surprendre todo e seront fica muito animada porter uma carta sopara ela e aren também gosto. Quanto a uata muito curiosa para saber o que, e l'enviu para cada del, e assim a itia. Começa a falar para todos que de qualquer coisa ele devem ler o que tá escrito ali, porcas ordem del so. E salante. E a seong benimadia pergunta se la pode ler as carta, que so e la tinha permissão ante. E aí o te. E fala que vando que el mandou uma para cada significa que el decidiu que para todo veram. E na primeira carta. El ficam ben confuso comme nosso garoto perguntando, como é que eles andam me parece que a gente tem feito. Talentosos se el precisarm de algo e su informalo. E a rin carta fala que parece apenas uma conversa normal. E a. Te pergunta se nem mesmo, e porque le disfarça suas ordem como conversa normede do começo e la manda ela. Dar uma olhada e sa foi a primeira ordem depois da carta de agradecimento. E o que el faze formar o alvoda. Esin missa o di para informar a após a conclusão. Es nessa carta foi quando el confiu a ela alo azul. E como ele. Podem ver el foram escolhidos a dedo. Mas lado lado Deus fica ben desconfiado. Mas no film falaquem. Comprendre pelo vista e para prevenir que informação vazem. E a y fala que visto isso ele devem entender as ordens. E realizar sua missão. So que Deus pergunta se no seria melhor se ele visitasse el udar sum comunicador. Com mágico. So que fica ben seria como isso e fala que espera que el não tenha esquecido que el tem que seguir tudo. E que el ordena e o Deus sauve encarando ela, e sentindo socante, inabalavel, e depois fala que não vai se esquecer. E a seongo do outro lado mito feliz fala que agora el podem ler as cartas. E el começa a ler as cartas. Individuez para o Deus informa que el deve ir para Calibur a nação do Cavaleiros. Enquanto para seong e para. Colonne e la fala desanimada que não gosta de deserto. E para o Randan e Racha, a cidade da diversão, enquanto. Para Rin e l'Artania, a cidade do labirinto. E para ela fala bem animada que o delà e o Reno Sagrado, o tal. Osario. E ela pergunta para el so que el devem fazer está escrito nas cartas todo falam que sim. E o de. A fala que não sabe o motivo. Mas el falu para el virar cavaleiro, e a sorong fala que el tambe diz que ve. Patrocinalos. E Ren fala que el tambe falu localização de presente. E anda fala que o que quer, que possa. Monsieur le verão quando chegarem naquele local. E no centro a fala que isso é ótimo. Mas ele devem se lembrar de uma. Coisa? Até que ele diga primeiro. Ele não podem mencionar o nome da lua azul. Então no outro dia todos se separam do orfanato. Indo cada para sua direção. E agora passamos pouco para o futuro. 3 meses depois como nosso heroíno. Seu escritorio falando que como esperado. Não tem nada sobre mudança de magias ou frasali ou el mesmo terá. Que testar. Mas ele fala para o Evan que agora que ele se lembra, ele pergunta como tá o progresso da investigação da. E o Evan fala que não acho nada, enquanto o nosso garoto pergunta se é sério isso parece. E me feito borboleta que sei fora do seu controle e deve ser por conta do 5 grandes pecado. E pelo que ele sabe, até a Loria, que devia estar morta uma hora dessas, se tornou a Duc de Hall, expandindo seu poder influenciano. E submundo, de uma forma muito, assustadora. Es el fala, para o Evan, para parar a investigação. E o Cavaleiro, pergunta se. É sério, enquanto o nosso herói, o vilão, na verdade vem pensando que a sua situação ser ignorante e o que ele. Tant de melhor para fazer. Pois no jogo não tínhamos quase nada capaz de escapar da rede de inteligência da guilda. Informação, então como certeza é melhor não procurar por problema. Estu de pensar nisso, ele termina a base, pois. Não quer se meter comme gente grande. Pois no film organização secreta sans assine. E ele não irá incomodá-lo se ele não. Il se mettait no meio. E logo ele fala para o Evan que nesse ritmo não faz sentido continuar como a investigação. Fala que certo ele irá parar como isso. Mas logo ele fala que tem outra notícias ou aparentemente de IC. Tornou cavaleiro de Calibo. E o Alan nada surpreso como isso, fala que bom para ele. E depois disso me tremez. O se passará me o Evan foi até o condala e comenta que parece que o Deus fez uma ordem de cavaleiros. O que surprendre. E o mito. Nosso. Rui falando. Que ele deve estar no nível de Humes. Especialista ou acima para ter uma organização. Enquanto. Ele sabe que a base da cadeia alimentar é o usuário da espada. Depois o especialista e por último o mestre da espada.
Mas el pergunta por você não faz muito tempo que ele começou. Eo Evan fala que pessoas andam falando. E sobre isso e dizendo que o mundo verá ao 15 degré Cavaleiro mestre em menos de 10 anos. E o nosso garoto fica bem. Polgado comme isso e pergunta se ele tá falando das espadas de Calibor. E o Evan fala que sim, e isso mesmo. E Calibur deve estar celebrando agora. Então, mais team skip e feito agora comme 6 meses basicamente humano depois. Ele saiu do orfanato e no tempo, que ele estava sendo o condição, basicamente o mesmo tempo. E no escritório, Evan, falando que tom novas noticias fala que Deus se tornou uma espada de Calibo, tornando el o 15 degré mestre Cavaleiro. Que choca muito nosso garoto neo esperando nada disso. E ele fala que apenas mestre de espada podem se tornar. Mestre Cavaleiros, pois pelo que ele sabe nesse mundo. Mestre da espada es super-humano que foi além da lâmina de. Ora e desbloqueou uma habilidade única, uma derivação. E poucos personagens foram capazes de fazer isso. Pergunta para o Evans, se ele tá falando que o 2 é mestre da espada, mas o Evan fala que para ser mais exato. Mas a nação, de a massa nação, de a massa nação, de a ele o título de mestre cavaleiro, l'enesmo assim, el neno apenas, ganó duelo, contra a carta espada, mas o cibo também perderá même cavalerona. E o nosso conde fala que certo e ele devem estar em guerra. Que a obtenção de mana e o seu domínio, demora 15 anos a derivação, deve levar alguma década também. E pelo que, o prota sabe, a primeira espada tinha 32 anos quando ele se tornou o mais jovem mestre cavaleiro. Esse personagem aparece no episódio principal très falando, que ele era o Harry e ele esteve empenando uma espada. De 5 anos se o ala andalambra de le, porque ele sabe que ele é muito forte mesmo como ce talento de Moru. 20 anos para ele chegar nesse nível. E agora uma criança sem conhecimento sobre espadas se tornou mestre Cavaleiro do nada. E se ele está apenas esperando pela derivação, significa que ele já ultrapassou o Herod como mestre Cavaleiro. E ele fala para o Evan que talvez il possa se aproveitar delante do esperado, ou não, também. Encarando a única carta que ele recebeu nesse tempo todo. Mas o Evan fala que não, ele jamais faria isso. Só que o nosso garoto fala para ele só recebe carta da Yudia e nanima 2 ou 4. Ele vai pensando que, e pode ter ido para o reino sagrado, as cartas da Yu reclamandavam como muita frequência contam noticias do 5. Grande pegado, e parece que ele mantivera o contato e mesmo sem ter visto a cara delante, ele poderia ter ao menos agradecido pelo seu presente. Isso realmente deixa ele triste mas logo ele dá tapinhona. Ele já está muito feliz que ele não vão destruir, ele já está muito feliz que ele não vão destruir esse mundo. E tentando se consolar, ele fala que contando que eles étaient já bem, ele fica feliz. E logação corta diretamente para a capital de Calibur, a área central de Kirta, na residência de nobre de Alto Escalao, e sa grande mansarde. Residem os famosos cavaleiros do eclipse solar. Observando os cavaleiros lá embaixo, está o deux fortement vestido. E agora il se tornou o capitão do cavaleiro do eclipse solar, o mestre cavaleiro mais jovem. E lá embaixo ele. Observo uma garota e a garota o la para il chamando el de ir, mauzinho. Enquanto Deus, o psicopata, pelo incrível que. Paressa, sorriu de volta para ele logo ele ve lembrando que faz humano inteiro mas pensar sobre ce passado. Deixa ele muito envergonado e quando ele perde tudo para aquelas coisa negra, assurément também foi levadação. Que ele tivesse a única chance de defender, la tudo que sobrou para ele foi uma rava incontrolável também, claro, profundo odio. E o fato da grande loi ter salvar sua vida não era bom motivo para jurar lealdade a ele. Mas por ele ter prometido que ele poderia se vingar, ele seguiu as ordens da lua azul. E trabalhar como parte da lua azul rendeu a ele muita situação perigosa e trenos. Entretanto, ele não se portava como se bem estar e por alguns anos ele realizou missão que seriam fundamenté para ir contra as coisa negra. E logo depois ele recebeu uma ordem direta, e enquanto ele ia a carta, ele perguntava se realmente isso era da azo. E, aquele tal de presente que ele daria a ele, estava em hotel localizado no sul de Calibor. E naquele tempo ele não se portava como presente. Mas assim que ele chegou nessa localização se perguntando que poderia ser esse presente, ele ficou completamente chocado, pois naquela carta repentina o presente da grande loi foi a família que ele pensou ter perdido,
que agora realmente se tornou a razão do se viver. Es présente foi algo muito mais precioso do que a sua. Deve pensando, que a sua irmã que la chug estava morta, na verdade estava viva. E, el encarando, cel pergunta o que aconteceu. En tant como os dois sentados, ela começa a contar a sua historia e fala que depois que aquela coisa separaram el dela na escuridão, ela teve que esperar pela sua ve por muito tempo. E quando chegou a Jua ora e ela estava presta a morrer. Il a foi capaz de escapar como a luz sobrevive. Então alguns anos depois, quando ela quase foi vendida para o mercador de escravos, alguém viu se resgate salvando a fita de la haie. Mercenario chamado Evan que a salvo. Então, depois disso, ela recebeu tratamento do seu benfeitor como cartão. Dizendo que continuará mandando para ela remedios e ajuda. E ele estará segura sobre o nome de Palatio. E ela não precisa se preocupar como seu irmão assinado a Alan Palatio. E assim ele fala que é muito grato a el por tudo que ele fez. E o Deus completamente chocado como isso, pergunta se ele a protegeu sobre o nome de Palatio. Enquanto ele vai se perguntando como a grande lui sabia de tudo isso, ele nunca falou sobre a sua família e apenas a Yushia que ele foi pego pelo Cordeiro Negro. E ele fica muito dúvida se perguntando como ele fez isso mas logo. Ele lembra das palavras da Yuti falando, que ele sabe todo, quando os dois andaram criança. E agora, ele percebe que o a sua dúvidas chantaram como quebra, cabeça, e desapareceram. Antigamente, ele não podia entender. Ansiedade daia, e a forma que la falava sobre ele. Entretanto, o único tolo era ninguém além dele. E ele também lembra das palavras que o Alan falou para que coisa boas acontece. E agora ele pensa sobre o que ele dissente. Ele sabia de todo e até aviso aquela criança do futuro. E ele fica suando frio pensando nisso. Mas lá do lado ele é muito vivo. E pergunta para o seu irmão o que está acontecendo, enquanto ele tira isso da sua cabeça, e pensa que a sua espada usa agir por conta própria. Mas ele decidiu ser generoso e misericordioso. E a sua cabeça sempre esteve cheia de pensamentos de odio contra o Cordeiro Negro. E no final ele acabou sendo presenteado como presente de valor inestimável. E ele lembra novamente das palavras da Yuta, o que logo ele iria perceber, porque ela segue aquilo mesmo. E agora, ele sabe que ela não é apenas uma fanática, e nem estava confiando nele cegamente. E agora a única coisa que passa na sua cabeça é que ele tem que retribuir a ele. E a sua missão atual é se tornar o ápice de Calibor, cavaleiro mestre, e criar uma ordem pessoal de cavaleiros como os melhores espadachins. Então, de volta ao presente, cavaleiro vai être o Deus fala que chegou a hora. Então, os deva direção a os outros cavaleiros. Enquanto Deus pensa que essa expedição vai servir como pontapé inicial para o eclipse solar. E não importa que dificuldades apareçam, ele estará esperando pelo dia a qual ele pode recompensar qualo de forma satisfatória. El como a sua espada fala, para a sua organização, ele deve se provar diante da lua. E os cavaleiros do eclipse solar foram uma expedição para lutarem contra os bárbaros. Mas o corte na historia acontece e voltamos para o nosso garoto que está relaxando em casa de boa, não pensando em nada. Mas no meio daquele livro várias anotações começam. E vendo isso como sinal, ele volta ao trabalho, que é basicamente traduzir as frases e formulas que ele pode usar na sua magia. E depois de tempinho, o relatório está pronto. E agora ele sabe que a refração fortaleza imperfeição de feitiço completo, aumentando sua área de contar, igual no passado, quando ele lutou contra os. E a refração muda de forma, afetando a transição do projetil. E a luz indicou reforça magia paralela, tipo uma magie elétrica, que foi exatamente o que ele fez também. E por último, a linha de refração, que garanta penetração, resultando no acerto crítico. E ele fala que como a sua mana, ele pode usar apenas uma magia por dia. E demorou bastante para ele descobrir tudo isso. E pela predefinição desse mundo, o cine de Mao, e a língua de Babilonia foram esquecidos, então não tem informação sobre no filme o que ele teve que fazer foi autopesquisa. Acabou achando algo que ele realmente gosta, mesmo tendo aprendido magia por proteção. E assim ele começa a fazer. En testes fala que agora é hora de ver o resultado final de 2 meses de pesquisa. Então ele faz o cine de Mao.
el ve pensando que el deve eliminar, au ponto de foco da esfera de mana e causar desequilibrio para. E essa magia fraca imprestavel e a fixação. E logo bola de energia muito grande aparece acima. E ao próximo passo e a compreensão. E aproxima e o colapso. E por falar essa frase, começa a ter certo proposito. E depois el fala florescimento e faz sinal de Mao. E logo no seu, sous se fechao. Enorme relampago que na direção da mansao, bem cima do poder do nosso herói. E basicamente uma árvore gigantesca de energia, como se fosse uma árvore feita de raio, aparece na sua frente. E ele fala assuma surpresa que, e quando ele usou o colapso primeiro, mas antes que ele pudesse continuar, ele fica surpreso como alguém gritando ao seu lado, dizendo que isso é impossível. E assim que ele olha, ele vê a pessoa que não era para. E estar ali. E aquela senhorita Zenonia fica chocada vendo aquela cena, perguntando se é uma magia. E o nosso garoto fica choque ao velo sali. E lá do lado da Zenonia, aquele velo fala tremendo de medo que você é capaz de usar uma magia ordinária. Ele é pelo menos mago de sétimo círculo. Só que nossa se pergunta, como assim ordinária? E que merda ele tá falando? E se ele realmente acha que ele, mago de segundo círculo, fragoteum. Mago lendario de sétimo círculo. Então agora me tarde dentro da sala de hóspedes, aquele doit ficam sentadino. Sem falar nada enquanto acaba pensando que l'attendua motivo para vir ali. E primeiro confirmar. Intenção do conde, que foi fator déterminante para causar grande dano Zenonia, e outro detectar au nível 2. Organização que o protege que permite el controlar a mansão palatio. Mas o que la acabou descobrando é muito maior. O do que isso, enquanto ele avait, aquel mago do seu lado como muita ansiedade e ela nunca pensou ver esse velo arrogante. Cheio de medo assim. E ovia aquele mago de quinto círculo, banido da tor mágica por sus experimentos deshumanos. E ele pode terminar uma divisão de soldado com facilidade. E ele sempre manteve uma postura arrogante enquanto. E no caso dela. E no caso dela, ela consegue sentir medo, mas nunca viu ela cimenté. Ela se pergunta, se realmente aquilo foi uma magia ordinária. Só que nesse momento alguém abre a porta e o nosso garoto falando. Que ante o que traz a senhorita cia Zenonia para o seu condado. Ante o me tarde como estressidado a caped. Terdom pela visita repentina, e ela esteve esperando muito para encontrá-lo. Só que nesse momento o nosso garoto fala, que não vê culpa lá. Entretanto, ele quer esclarecer uma coisa e o que ele fez agora não foi uma magia ordinária. Se ele for contabilizar suas habilidades, ele estaria apenas no segundo círculo. E ele fala que o mal. Gocelado, nem deve ter percebido, a ausência de efeito. Enquanto ele pensa que, infelizmente, aquela nem é uma magia ofensiva ou defensiva. Só que as palavras dele para os dois é basicamente para ele ficarem calados a respeito. Isso e não usarem falar nada. Então Valmorendo de medo fala que sim, isso mesmo. Ele viu errado naquela hora, enquanto a garota percebe que ele está sendo muito educado. E por outro lado nosso garoto pensa que é um alívio e fala que tá ótimo. Agora que o mal-entendido foi resolvido, ele pode ir direto ao ponto, e é aquela fala que percebe que deveria visitar, lo após, concluir ce negócio por perto. Então, ela pergunta, se ela não tem nenhum motivo específico, e ela fala que não. Então por isso, Alan fala que infelizmente ele tem trabalho a fazer, e nele ne pode demorar. E aquele se levanta na hora falando que compreende e agradece por ceder o seu tempo e lá. Estará de partida agora. E enquanto ela va embora, o Alan fala que se ela precisar de alguém para falar. Ele recomendaria a Duke Exaia, e ele acha que la se daria bem como ela. O que surprende muito a Sononio como isso, mas, logo ela disfarça e fala que sim. Ela ve visita lá. E agora do lado de fora da mansão como os doazando embora. Lá no portao, Evan pergunta para o Alan por que Xenonia de uma família arruinada do leste viria ali. E o Alan fala que não. Tem a menor ideia. Mas na cabeça de ele sabe que isso é bem problemático. Pois um rumor falso sobre ele utiliza. Magia ordinária se espalar. Aquele que procura oponente fortes irão querer lutar contra ele, e ele com certeza va morrer. E ele botando pra casa pensa que esse mundo é muito perigoso, e ele espera que ele tenha entendido o que ele. E não tão como ele a visitar a enquanto competente pelo submundo. E a única coisa que ele quer é que ele não
E agora na carruagem, aquia fala para aquel mago que aquilo que o conde palatio fait ce fois mesmo uma magia. Ordinaria, mas o velo fala que não era. E la pergunta então por que daquela roação, e o velo fala que a magie. Ordinaria utilisa suas propria lei, mas os principio absolutos e imotavei, appena magos no pinaculos so capaz. Entre tanto, o que l'usava era diferente. El utilisou o solo para observar e analisar aquela magia. Oh! Que elle viu foi choquante, pois ele estava quebrando os principios absoluto. E il basicamente concertuo. Proprio trovão e moldu el colapsando ale. Mas mesmo fazendo isso, a magia anda foi materializada. Então o que ele fait foi um milagre impossível de fazer, ou pelo menos deveria ser impossível. So que o velo fala que o mais importante. O que veio depois. O que ele viu naquele momento era, sans duvida grande dos exterior. O so de pensar nisso. Soit. E ele fica falando consigo mesmo, que tant que parar de pensar naquilo e pensar pouco me pode. Sur perigoso. E na sua juventude ele se aprofundou tanto em conhecimentos ancestres, que recebeu elogios pela sua pesquisa sobre magia da era esquecida. Então ele quer deixar algo claro para ela. Ela nunca deve se opor ao conde palatio. E logo ela fala pouco irritada como isso, que então quer dizer que ela não deve descobrir as intenções. Elle é que las palavras. Onde ele recomendou a Dieusa alia. Ela percebe que ele sou uma peça do tabuleiro dele. Logo a possess dia, outro time skip aconteceu de 5 secomes de pois, por volta de 2 anos de pois que as criança. Saíram do orfanato. No escritorio do nosso garoto, o Evan vai entrando e o ala pergunta se ele conseguiu alguma informação nova sobre as criança. Mas o Evan fala que não é sobre las. Mas o que ele descobriu é que o condado Zenonia e o ducado de Alt se aliaram, deixando o nosso garoto chocado, que pergunta como as dua maior do. E o submundo se aliaram assim. E o Evan diz que pode estar relacionado, e o submundo, e ninguém de fora sabe, porém ele está certo. E o nosso garoto preocupado como isso ve pensando queimado pecados para outro caminho, mas agora ele precisa lidar com a aliança de Dua Genase, o Reno deve estar pronto agora, ele se pergunta se lá. E realmente levou em consideração, o que ele falou para ela naquele dia. Mas ele acha que não está pensando de me e não. Tem como arrogante feria si a ouvir o que ele disse, mas ele acha que ele deveria se preparar para isso. E logo ele começa. E se escreveu uma carta falando que para si a ele, pede desculpas se ele foi curto e grosseiro. E o motivo é que ele não é. Está muito bom como as palavras. Enquanto ele vai pensando que espera que ela não pense que ele mentirá. E após ele escreve. A carta, ele entrega para o Evan entregar para a Zenonia. E depois que o Evan vai embora, o nosso garoto vai landoas. Carta e fala que gostaria de saber como o Radão e a Sorong estão e não de muitos detalhes de la posterem chegado. O se destino. E ele realmente espera que ela não esteja morta no meio do mato. O se ela realmente achar o se presente que ele diz na carta, ela deve se tornar o pináculo de todo o suitador de Bagayaga. E o se presente. Era a essência da tribo da Juba Dourada. E na descrição diz que se ela tivesse aquilo, ela não teria caído na corrupção. E se tornado pecado. E ao invés disso, ela teria se tornado alguém famosa na raça do lobo. E ele pensa, que permitiria ela saber a localização do tesouros escondido, ao que ele planejava usar como fundo de emergência. Ele acha que ela deve ser bem talentosa para ganhar dinheiro sozinha, então vai ficar tudo bem. E a nação onde ela está. E uma nação de lutador, onde pode te dar o mundo inteiro. A nação do deserto de Colonia. E logo a Sonamoda. Para a nação do deserto de Colonia. E a noite no deserto andando por uma caverna, a Sorong tá muito feliz. Eximinada falando que finalmente a aprovação acabou e ela minto animada agradecimento a grande lua e ela achou. Que a essência da tribo Juba Dourada era apenas uma lenda para ela. Mas no fim ela conseguiu e não era apenas conto. De fadas calque. E ela vai lembrando de quando a sua mãe contou a história para ela. De quando ela perguntou sobre a essência da tribo Dourada. E a sua mãe explicou que ele da tribo da raça do lobos é o descendente dores de toda as bestas. E a essência da tribo é tesouro lendário que tem estado como ele por geração. Ela da ele força. E ela pensa que o fato de la terre obtido a essência e passar por todas a sua aprovação no fim era realmente. E a grande lua é de fato o seu benfeitor.
aquel que savuda morte como cobaya, et que de la au podé de se. Vingar de draga au negro que matu os se baik. Et la exhalando un podé immenso para que l'avait retribuir au se favor. Mas elle attend certeza que el no deseja que el avir uma gladiadora mediocre. Et dali prafront, et la precisa se tornara. Gladiadora mais forte, restaurar a tribo d'ajuba durada et finalement matar au draga au negro. Et dolado de forada. Caverna, Hollando para a lua, et la fala que tudo isso et por elle, a grande lua. Et agora que va começar a sua aventura. Et fato, pois au grande rei das ferias da tribo juba durada ira reaparece a pos centenas de anos. Centados, o evan fala para o nosso garoto que qui faisait lembrar que a guide descobriu informação sobre as criança. Et ele queria ter falado ante, mas esquece. Et ele disseram que a seruga está ando muito bem en colonia e ela conquistu o título de Raio Dourado. E o ela pergunta, como assim Raio Dourado? Mas fala que bem, ele tá contente que, ela esteja bem. E o Eva fala que certo e naquel lugar você pode fazer qualquer coisa se tiver força. E logo Alan pergunta sobre o de fala que não escutou o falar dele, após ter sido enviado para Rachas. E o Evan dit que, tom algumas informação dele, mas ele ainda está verificando a veracidade. E nos a pergunta o que isso e se ele não está trabalhando duro porque ele não fala mais como ele. Mas o Evan fica bem nervoso pedindo perdão por isso encanto. O que demorar mês para chegar mês. Eva choque perguntando como assim tor magica? Ele nunca viu falado sobre isso. Enquanto o nosso garoto pergunta. Se ele esquece de avisar. Mas o fala que mesmo assim não mês e muita coisa deve demorar apenas uma semana para a chegar na tor magica verde. So que o Alan fala que ele estará indo para Tors Azule, es Evan vai embora. Quando diz que estará se preparando para partir. E assim que ele vai embora, o Alan se deita falando que passará me. Andando de carruajam. So deixa ele muito cansado. Mas o que ele poderia fazer agora, o item que vai ajudá-lo como a sua pequena reserva de mana, está lá, e aquele lugar fica próximo do labirinto. Isso traz a ele alguma memoria. E no jogo. Ele passou muito tempo se fortalecendo lá. E esse labirinto é localizado no centro da cidade, local famoso no. E os jogador se conseguem obter ótimos itens par de nível quanto medes. Entretanto, mesmo que en contu até o final. E como jogo reliquias e artefatos se constantemente encontrado. E foi por conta disso que a profissão de avaliador mágico se torna tão popular que garante uma vida farta. E nas cartas, a reine diz que iria fazer o exame de avaliadora em breve como se talento ele tem certeza que ela va passar com facilidade. Mas ele acha que será presente muito pequeno em comparação com os outros estudos, e aquilo faz avaliar itens e ele deveria ter mandado outra coisa junto. E assim a cena muda para a cidade do labirinto e la Tantania. E essa cidade governada por ninguém é cidade do mercenários e explorador. E passando por varia loja, na parte sul, você pode achar uma pequena loja secreta de avaliação, chamada de merde. E essa loja de bastante fama devido a se revisto únicos, atendendo principalmente nobres exploradores de rank. E dentro da loja. E avaliadora aparece falando, que a avaliação chegou, e entre su cliente tem, ou é morde de l'Artania. E essa avaliadora, é claro que é a Rini, explicando que esse dispositivo cria chama como humana, e isso uma reliquia como habilidade impressa. E o Lord pergunta como se habilidade impressa? E la fala que como apenas uma pequena quantidade de mana a sua chama poderá ficar acessa por pelo menos uma hora. E o Lord fica bem animado com isso, falando que a sua eficiência ficou ainda melhor. E após eles irem embora, a nossa garota tira a máscara, mostrando a todo a sua pouco me vela. E logo atrás de lá, ela encara um item que parece me binóculo. E ela fala que esse item também tem uma habilidade impressa. E o motivo de la ter essa loja localizada numa esquina é por causa da habilidade impressa. E logo ela se do balcão e vai entrando no fundo enquanto ela encara o presente da grande. O ela. Ben feliz fala que quando ele diz que queria que ela se tornasse uma avaliadora, ela não conseguia. Entende o motivo. E a sua verdadeira identidade é amigo de Palonda errado dos exterior. E ele entende que tudo foi para eliminar as coisas negras, mas na carta ele diz para ela ir para Latania e verá uma avaliadora mágica. E ela não era capaz de entender a missão. E quando ela chegou,
ela se perguntava o que virar uma avaliadora. Tant ma ver comme matar quasa negra. Mas no momento que ela viu se présente, ela conseguiu entender, pois e olodo. Perseguidor que identifica rapidement titen sa baixo de UM. Certo limite de mana et serve para auxiliar avaliação. Massa. Rin fala que são diferentes do que la connaisse e a sua substância seque, existe na sua biblioteca e após o seus terem. Sido quebrados, a impressão foi desbloqueada e ela fala que para derrotar as quasa negra ela deve. Esperta recite me para, isso, ela precisa obter sacrificio. Ela já está chegando na metade do sacrificio como. Numéro 248 ou 249 comme item de Agora. Et a sorridente fala que ela precisa apenas de mais de 251. Et sacrificio. En quanto ve pensando que para aumentar o contador a relisa absorver algo modificando o holo. Et là. Je age apenas comme reliquia de alto nivel. Eus algum item errado for sacrificado, o contador reinicia e ela. Pensa que avaliar reliquia a s'identificar como sacrificio de alto nivel como a sua impressão. Isso é algo. Que apenas ela pode fazer porte nascido como a biblioteca da eternidade. E no final tudo isso é para matar as. Quasa negra e tudo fa parte do plano da grande lua. Mas após esse dia se acorda novamente para 3 semanas. Depois na tor magica casu. E assim que o nosso garoto entra, ele se depara como uma garota falando que atualmente. Et tel mestre da tor está ausente el pod dizer para. Ela o quer, e depois ir embora. Et tel mesta garota vis mestre da. Tor azul, uma maga de sexto circulo, a fenia, a crayen. E isso ela percebe que ela tá bem irritada, mas logo ele pensa. Que o seu rosto é bem familiar, e il já deve ter visto ela na missão principal, mas ela apenas uma vice-mestra. Eu no jogo. Ela era uma genica que aparece uma vez na vida. Conseguindo obter o oitavo circulo comme 20 anos e se tornando a mestra da tor. E non somente a tor magica e forte, mas também monopoliza a produção de certa coisa, deixando-se. E status iguazaos de nobre. Só que mesmo como a autoridade de uma vice-extra, essa garota é muito irritadina. E logo Alan. Fala que ele é o conde Palatio. E como ele diz santé, ele veio ali para falar sobre o portal temporal. Mas a fenitada. Pergunta o que ele quer dizer como isso, enquanto ele fala para ela que ele pode eliminar o portal temporal, fazendo ela. Parar na hora e pensar que o tal portal temporal é uma fenda que se conecta como um misterioso subespaço, aparecendo lugar de magia frequentemente usada. E ela cria anomalias que cria o mestrago enorme. Então logo a fait encara o nos. E garoto comme ce holos revelador, e fala que alguém comme ton, pouco talento quanto, el falando isso. Ela so manda elire. Embora agora. Só que ele fala pra frente que ele precisa de uma resposta, mas ela fica, bem irritada como ele fala que. Então, ele queria me dar porta ao temporal e pegar os tesouro. E sim, é claro que ele vê. E ele é muito pito. Pergunta se ele sabe quantas pessoas aparecerão. Ele falando esse tipo de merda. Mas ele fala muito calmamente. Ele só tá falando a verdade e ele pede para ela levar ele no portal, pois ele pode mostrar. Mas ela, muito indignada. Il fala que entende que elle precisa de algo grandioso para mudar a opinião pública sobre elle, porque acham que elle. O conde porter a sorte dos irmãos morrerem. Entretanto, elle não pode vir ali causar confusão, já. Expandando a sua aura, assustando os dois. Enquanto o nosso garoto se pergunta, como assim rumor. E deve, isso porque ele vive de forma quieta. E essa garota parece ser uma viciada trabalho, mas parece muito bem informada. E foi, o mundo. E a única coisa que ele pode pensar sobre ela é que ela é assustadora. E logo atrás de la vadi. Que isso é apenas a sua maneira. Ele crê que eles serão partidos ao meio, e continuarão mexendo como ela. Só que não. E ligando para nada, o Alan dá passo à frente e fala que se ele não conseguir fechar o portal. Ele irá doar tudo. Ele tem para a tor magica. E a Fenisha fala que ele continua falando merda, enquanto ele encara ela bem sério e fala. Que se ela quiser ele pode fazer. Juramento enquanto fala que essa não é uma oferta ruim para ela. E a vice-mestre. Encara ele bem desconfiada se perguntando se ele realmente é confiável. Mas logo ela decide fazer. Isso eleva ele para portal temporal e fala que como prometido, a sua fortuna será de lá no momento en que ele falar. Só que o Alan fala que isso não vai acontecer e ela va pensando que é perfeito. Ela tava querendo saber será. Apenas sortudo ou aquele portras de tudo no condado. E após pouco de conversa,
et la conseg vers que elebem. Aux différentes da atmosfera des humana perto dele, a sua quantia de mana et de umago no pico do segundo. Et circulo. Entend ela se pergunta como el conseg agir assim. Et réellement pathético. So que na cabeça do Alan ele. Pensa que a verdade que nentam motivo para fechar o portal. Et após tremez ele vai desaparecer após a remoçanda. Au portal. Au portal. Au portal. Au portal temporal dator, magica azul esteve, ativo por duas anos e es dois ficam, cara a cara comme au portal temporal. Et a fenila atras fala. Que se elle no conseguir, elle sera expulso da sala. So que o nosso héros inamiga preela e começa a usaros. E sine de mao. E la fica surpresa comme aquilo e pergunta se elle realmente quer usar algo acima o inve de cajado. Comment? Interceptor. Et elle avait pensando que a magia ancestral classifica isso como método primitivo, método considerado. Como conto de vagas. Et la ficando irritada, manda el parar de passar vergona et ser logo dali. So que nes. O que surprendre, o feitiço, o que surprendre muito da garota contando aquela sala ficando completamente preto. Et branco, et ela suando au frio percebe finalement que non consegue mover o único dedo. Et ela no entende o co. Ta acontecendo ali. So que rapidamente ela ativa a magia no seus começa a encarar o nosso prota. O amolo gigantesco, aparece bem acima dele, e logo de poivre zolo, e começa a encarar-la como se ela fosse uma pequena formiga, descendo a vice-mestra completamente em choque. Un amante de laço se passa uma coisa, que é o like. NS vidéo e sua inscrição no canal. E rapaziada, se você gostaram e quiserem a próxima parte, a meta para essa obra. São 3000 likes. E por favor, hype esse vidéo que me ajuda muito. E para apoiar-me do canal, se torne membro. Clicando em seja membro aqui embaixo. E no me, e isso, gente, e vous ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Co?